Então, quarto ano, vamos ao vídeo, né, do conteúdo, da explicação do conteúdo. Mas antes de iniciarmos um novo assunto, vamos concluir o capítulo 4, certo? Lá na página 62, nós temos assim, vamos ver de novo. Então, vamos ver de novo para a gente poder fazer um resuminho e a gente concluir, certo? Nesse capítulo, você aprendeu que agentes da Defesa Civil podem identificar e inspecionar áreas de risco nas quais pode ocorrer erosão. A erosão pode ser causada pela chuva. Quando há erosão, materiais da superfície terrestre são removidos e transportados, eles deslizam, né, junto com a areia, né, que a força da água levou, né? Curvas de nível, cobertura de vegetação e obras, como muros de arrimo e canaletas de escoamento, podem reduzir a erosão do solo. Então, vejam, nós temos um esqueminha aí, ó. Solo, ele pode sofrer erosão. A erosão pode ser evitada com curvas de nível, plantio de vegetação, né? E construindo obras. Que obras são essas? Por exemplo, canaletas de escoamento. Também muros de arrimo, né? Pode ser causada, a erosão pode ser causada pela chuva, pela força das águas da chuva, né? E a erosão pode ocorrer em áreas de risco. Quais são essas áreas de risco? E o que pode acontecer nessas áreas de risco, né? Podem sofrer desmoronamentos e podem ser monitoradas pela Defesa Civil, que nós vimos no vídeo passado, né? E eu vou deixar uma sugestão de atividade para vocês, vai ter um videozinho falando sobre deslizamento de terra, certo? Então vejam lá como é que acontece, né? Quem puder fazer atividade está lá como sugestão de atividade para vocês, tá bom? É bem interessante o vídeo. Página 63 é atividade, vocês vão resolver essa atividade, eu vou explicar para vocês e aí corrigimos na próxima aula, tá bom? Suponha que você seja um agente da Defesa Civil e em suas vistorias tenha encontrado a situação representada na fotografia ao lado. Veja, nós temos aí um morro, né, com algumas construções, tem uma área com vegetação, uma área que já foi retirada a vegetação, né? No caderno, escreva um texto que explique aos moradores por que o local onde moram é considerado uma área de risco. É como se você estivesse explicando para os moradores por que aquela área ali que eles estão morando é considerada uma área de risco. Vocês vão explicar tudo, né, que a gente já viu antes sobre a área de risco, né? Dê sugestões do que fazer para tornar a área mais segura. O que esses moradores podem fazer para tornar aquela área mais segura? Em suas respostas, use os termos do banco de palavras abaixo. Então é obrigatório que vocês usem essas 3 palavras que tem nesse banquinho aí, ó. Erosão, vegetação e chuva. Então, nas sugestões, vocês vão ter que usar essas 3 palavrinhas aí, certo? Segunda questão, troque ideias com os colegas, mas vocês sabem, né, que essas questões a gente fazia na sala, mas não tem como, vocês vão respondendo, tá bom? Seguindo as orientações que eu vou dando, ouvindo as explicações, aí vocês têm condições de responder, tá legal? Então, ó, troque ideias com os colegas e ajude a encontrar uma resposta para esse dilema. Veja o que esse garotinho fala. Se uma área corre risco de sofrer deslizamento de terra, como é que pode existir pessoas morando lá? E agora? Respondam a esse menino, né? Como é que pode fazer para ajudar essas pessoas? É uma questão até difícil, né? Porque se as pessoas moram ali, é porque provavelmente não tem condições de morar, né, em outros locais, né? Não tem condições de construir sua moradia em um outro tipo de terreno, né? E aí vocês vão dizer, vocês vão observar como esses problemas podem ser minimizados, podem ser diminuídos, né, para prevenir os deslizamentos de terra, tá bom? Então preste bem atenção no que eu acabei de falar, que já é uma explicaçãozinha para que vocês possam responder essa questão, certo?
Veja a fotografia de uma antiga área de garimpo em uma região da Amazônia. Chama-se Serra Pelada, lá no Pará. Então, era uma região onde se encontravam muitas pessoas que iam fazer escavações à procura de ouro, certo? Nessa localidade era encontrado muito ouro. Então, eles iam quebrando as rochas, as pedras e a terra, iam removendo, tirando aquela terra. Só que para isso era retirada a vegetação. E quando tira a vegetação de um morro, o que acontece? Vocês já sabem, né? Comente com os colegas o tipo de atividade humana nela representada. Depois responda no caderno as questões. Como o garimpo afetou o solo e a vegetação dessa área? O que vocês acham? Como foi que essa atividade do garimpo, ela afetou o solo e a vegetação? Foi o que eles fizeram aí. Como foi que acabou prejudicando, né? Mas de que maneira? Certo? O que pode acontecer em áreas como essa quando chega a época de chuva? E agora? Existia um morro com a vegetação que ela protege, ela promove uma barreira de contenção, né? As raízes, elas vão contendo, né? Vão fazer uma contenção. Mas se foi retirada essa vegetação, quando a chuva vier, que vier com força, o que vai acontecer nessa área? É isso que vocês vão responder aqui, certo? Bom, agora nós já falamos sobre a erosão, sobre os deslizamentos, sobre a defesa civil, né? O trabalho da defesa civil. E agora nós vamos estudar o cuidado do solo e das suas águas. Vejam, aí tem uma construção de um poço, né? Será que a água desse poço é boa para beber? Será que ele tem condições boas de manter essa água aí dentro? A gente pode utilizar essa água que está dentro do poço? O que vocês acham? Vamos lá saber? Vamos estudar sobre isso agora. E vocês sabem, aqui como fala, né, solo e água. Eu fiz uma pergunta sobre água, né? Agora eu vou fazer uma perguntinha para vocês sobre o solo. Os solos de diferentes locais, vocês já observaram de uma horta, a areia da praia, o solo de uma área de vegetação bem fechada, como se fosse uma floresta. Eles são iguais? Eles têm as mesmas características? O que vocês acham? Sim ou não? Eles são iguais? Lá na roça, na horta, aquela areia, aquele solo que tem lá, é igual ao da praia? É igual ao que tem na floresta? O que vocês acham? Você sabe para onde vai a água da sua casa? Aquela água que depois que a gente lava a louça, que escorre pelo ralo, né? Pela tubulação. A água do nosso banho. A água quando a gente dá a descarga. Para onde vai essa água? Vocês sabem me dizer o que acontece com essa água? Para onde ela vai e o que acontece com essa água? Você sabe dar exemplos de doenças que podem ser transmitidas pela água? Água suja, né? Não é uma água boa para beber. Vocês sabem algumas doenças que são provocadas pelo consumo dessa água suja? Alguém já ouviu falar? Então, é essas perguntinhas que nós vamos responder daqui para frente nesse capítulo, certo? Vamos lá para a página 66. Vamos estudar o solo e suas águas. Até que profundidade você já escavou o solo? Alguém já fez buraco? Tentando chegar lá do outro lado, que diz que se a gente cavar um buraco a gente vai parar lá no Japão. Quem já tentou cavar um buraco? E o que encontrou? Isso é brincadeira, viu, gente? Isso é coisa do Japão, viu? Pelo menos na minha época de criança, assim, se você cavar um buraco bem fundo, você vai parar lá no Japão, do outro lado do mundo. É só uma brincadeira. Quem cava um buraco, o que encontrou? Quando escavamos o solo, é comum observarmos diferentes camadas. Geralmente, mais próximo à superfície, a parte de cima, o solo tem cor mais escura e granulação fina e costuma ser rico em humo. Quem sabe me dizer o que é humo?
Humo é aquele solo bom para o plantio, ele é rico em nutrientes, é um solo forte, certo? Próprio para plantio, certo? Abaixo dessa camada pode haver outra mais argilosa e avermelhada, semelhante ao barro. Quem já brincou com argila? Quem já fez bonequinho de barro? Então, é encontrada abaixo dessa primeira camada. A primeira camada vem aquela bem escurinha, granuladinha, boa para o plantio. Depois vem a camada argilosa. Sob essa camada, geralmente, a outra arenosa e com grãos maiores. Então, abaixo vem uma camada arenosa, certo? Ela tem uns grãos maiores, tá? E a coloração dela é clara, já muda a cor. Vejam, tem 3 camadas, cada uma com uma característica e com cores diferentes. Outra coisa que podemos encontrar quando escavamos o solo é água. Frequentemente é assim que as pessoas fazem poços, cavam o solo até a profundidade em que encontram água. Então, essa parte abaixo do solo subterrânea, onde nós encontramos água, são chamados lençóis freáticos. É onde nós encontramos água, certo? Os poços são muito úteis, sobretudo em locais onde não há sistema de fornecimento de água encanada. Em alguns locais não tem água encanada, então as pessoas costumam cavar poços, certo? Para poder captar essa água. E por falar em água encanada, você já se perguntou para onde vai toda a água que é usada e passa pelos canos de sua casa? Já pensaram nisso? Foi uma perguntinha que eu fiz agora há pouco, né? Toda essa água forma o esgoto. O serviço de coleta e tratamento de esgoto faz parte do saneamento básico de uma cidade. Porém, nos locais sem rede de coleta de esgoto, deve-se construir uma fossa. É onde é capturada essa água, certo? Em toda cidade, ela tem um serviço, né, de saneamento básico. No nosso estado, geralmente é estadual, né? No nosso estado nós temos a Embasa, que é a empresa baiana de água e saneamento, Embasa, certo? Então ela faz a distribuição da água, ela faz o tratamento dessa água e também faz a coleta desse esgoto, certo? E vou te falar, viu? Limpar a água que vem do esgoto é caro e é difícil, não é fácil, certo? Então, por isso que diz assim, a gente deve diminuir o consumo de água, né? Evitar sujar a água, porque é um grande desperdício, né? Então, onde não tem serviço de água encanada, não tem a coleta dessas águas de esgoto, deve ser construída uma fossa. Vamos ver aqui, ó. Há 2 tipos de fossa. A seca ou negra e a séptica. A fossa seca e a fossa séptica. Vamos ver. Na fossa seca, os resíduos são jogados diretamente em um buraco no solo. Isso pode contaminar o solo e as águas subterrâneas, já que existem os lençóis freáticos. A água está ali abaixo, né? Na parte subterrânea. Imagine o problema se a fossa for construída perto de um poço do qual as pessoas retiram água para beber e para regar uma horta. Por isso, é mais aconselhável construir uma fossa séptica. Na fossa séptica, o esgoto não é liberado diretamente no solo, o que diminui os riscos de contaminação do solo e dos lençóis de água subterrâneos, os lençóis freáticos. Vejam, geralmente em roça, né, muito distante assim, que a gente ainda encontra essas fossas sépticas, né, onde o esgoto ele é jogado diretamente no solo. Mas isso é perigoso, porque pode contaminar o solo e a água. Por isso que quando vai escavar poços artesianos, que é isso que faz a captação da água que está lá no subsolo, primeiro tem que se fazer um teste. Primeiro procura-se, né, faz um estudo do solo, de toda a região, para saber se existe alguma fossa próximo aonde vai ser cavado aquele poço. Depois percebeu-se que não tem fossa próximo, está liberado para poder escavar, né? Construir aquele poço. E depois, quando a água é captada, aquela água, vai se fazer um teste para saber se aquela água é boa para o consumo, se aquela água não está contaminada. Tem que ter todos esses cuidados quando vai se construir um poço, certo?
Então aqui nós temos um esqueminha mostrando, ó. Tem aqui um banheiro, né? Onde não existe fossa séptica, existe a fossa seca. Aí tem aqui, ó, a latrina, né? Tem o assento do vaso sanitário e um buraco. Então todos os dejetos vão para esse buraco, certo? Aqui tem o esqueminha da fossa séptica, né? Então tem aqui, ó, a encanação do esgoto, que vai para essa estrutura aqui, que é a fossa, onde tem o líquido, e embaixo ficam os resíduos, né? E tem um sumidouro, né? Que é onde é retirada só aquela água e fica só o resíduo. E de tempos em tempos precisa se abrir e limpar a fossa, porque os resíduos ficam decantados, ficam lá no fundo da fossa, certo? Então, se houver algum entupimento ou transbordar, tem que se limpar. Mas antes disso, já tem que fazer a limpeza para evitar que esse problema ocorra, né? Vamos lá para a página 67. Observe a fotografia e o esquema do corte do solo de diferentes áreas. Em cada imagem, ligue as legendas à camada de solo correspondente. Então, lá no iniciozinho, aqui, ó, na página 66, eu li sobre as características do solo e sobre as camadas, a primeira, a segunda e a terceira camada. Então, nós vemos aqui, eu tenho a camada argilosa, camada arenosa, camada rica em humus. E vejam, tem uma coloração diferente, ó. Tá vendo? Tem tons diferentes. Aqui também, ó. Tá vendo? Voltem lá na página para observar direitinho a característica de cada um. Então, retorne o vídeo que eu estou explicando aí. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ligar. Onde está a camada argilosa? Tá aqui em cima? Tá no meio? Tá embaixo? Onde está? Para as duas figuras, certo? Vou ligar para as duas figuras, porque tem camada argilosa nas duas imagens. Camada arenosa, vocês vão observar nas duas figuras. Onde está a camada arenosa? Na primeira, na segunda, na terceira? Vocês vão ligar. E a camada rica em humus, onde ela fica? Na primeira, na segunda ou na terceira camada? E também vocês vão ligar as duas imagens, certo? Ajude a terminar o texto que um grupo de alunos está elaborando para descrever diferentes amostras do solo, de solo que observaram. Descrição de amostras do solo. O solo rico em humus que observamos, imagem número, qual é a imagem aqui? 1, 2 ou 3? Vocês vão completar aí. Tem o seguinte aspecto. Então, o que vocês vão dizer? Lá na página 66 vem dizendo os aspectos de cada tipo de solo. Do solo do humo, que chama umífero, do arenoso e do argiloso, certo? Tem lá a característica, tem mais areia, é escuro, é vermelho, tem argila, tem barro, tem todas as características. Então, vocês vão usar essas informações dessa página aqui para completar esse esqueminha aqui. Não tem dificuldade, certo? E vai colocar lá. A imagem número 1 tem o seguinte aspecto. Aí vocês vão dizer aqui. Como é a cor? Como é a granulação? Tem partículas? O que aparece aqui misturado a esse solo aqui? Já em um solo argiloso, aqui está dizendo argiloso, imagem número, onde é que está o solo argiloso? Na imagem 1, 2 ou 3? Vocês vão botar um número aqui. Como é o solo argiloso? Vocês vão escrever as características do solo argiloso. E os solos arenosos, imagem número, qual é o arenoso? Primeira, segunda ou terceira? 1, 2 ou 3? Vocês vão colocar o númerozinho aqui e vão dar as características do solo arenoso. Tudo aqui nessa página vocês encontram, tá bom? É só fazer a leitura direitinho lá. Retorna e faz a leitura, tá bom? Vamos lá para a página 68. Analise as imagens e converse com os colegas sobre as questões apresentadas abaixo. Depois, preencha o quadro correspondente às questões. Então, veja, vocês vão olhar essa imagem aqui e vão responder sobre essa imagem aqui. Vão observar essa imagem aqui e vão responder aqui, tá? Respondam abaixo de cada imagem. E olhe a informação que está aqui ao lado. Vou ler agora e vou explicar. Aí tem aqui a primeira imagem. Aí é uma fossa, né? Uma latrina com uma fossa seca, né? Como eu expliquei agora há pouco. Onde estão sendo lançados resíduos? Aqui, está sendo lançado aonde? Observem a imagem. E essa aqui está sendo lançada aonde? Que obras e instalações você sugere que sejam feitas? Aqui não está correto, né? O que deveria ser feito aqui?
Que instalação, que tipo de obra, para que isso aqui não ocorresse, para que os desertos não fossem lançados aqui. E aqui, que tipo de instalação, o que deveria ser feito para essa água não ser lançada, esse esgoto não ser lançado aqui. Também tem lá na explicaçãozinha. E agora também, né, que eu tô o tempo todo falando, explicando. Só prestar atenção. Quarta questão. Ajude a escrever o dicionário científico das crianças, explicando o que significa cada um dos verbetes abaixo. Então, vocês podem utilizar o dicionário, tá bom? Para completar aqui. Esgoto, significado de esgoto, de fossa e de saneamento básico, ok? É isso que vocês vão escrever aqui. Agora, coloquem o significado lá do dicionário que tem mais a ver com o que nós estamos estudando, tá bom? Porque às vezes tem 2, 3 significados, né? Leia a reportagem, responda as questões feitas pelas crianças e reflita. O que pode ser feito para evitar que a população beba água contaminada? Veja, então vocês vão ler esse textinho aqui. Eu vou ler para vocês e depois vocês fazem a releitura, certo? Desta água não beberei. Assim como os lagos dos parques curitibanos, fontes de água natural estão contaminadas. Por que será que isso está acontecendo? Ao contrário do que parece, a água cristalina e inodora é porque não tem o quê? Quem lembra? Que brota nas fontes naturais de alguns parques e praças de Curitiba, não serve para o consumo humano. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, SMS, a maior parte delas está contaminada por coliformes fecais, que são visíveis a olho nu. Sabe que coliformes fecais? Tá vendo? A explicação para isso é simples. Quando resíduos de fossas contaminam o solo, essa poluição acaba chegando ao lençol freático. Lembra que eu falei sobre o lençol freático? São as camadas de água, né? A parte de água está na parte subterrânea, que é um reservatório de água no subsolo, que eu acabei de explicar, né? Por conta do risco para a saúde pública, a Secretaria Municipal de Saúde costuma colocar placas para alertar os frequentadores dos parques. Entretanto, alguns vândalos arrancaram essas placas e a população acaba consumindo aquela água sem saber que está contaminada. Sabe o que são vândalos? As pessoas que arrancam tudo, que quebram tudo, né? Que fazem por perversidade, né? Além da desinformação, existe a questão do costume da população. As pessoas possuem água tratada em casa, mas por questão cultural acabam consumindo água dessas fontes, achando que ela é mais natural, achando ela vem do solo, né? Tem lá uma fonte de água, né? Ela deve ser limpa, né? Explica Lúcia Isabel de Araújo, coordenadora da Vigilância em Saúde Ambiental da SMS. O problema é que a água contaminada por coliformes fecais pode causar diarreias, o que pode vir a ser um sério problema de saúde, principalmente para crianças muito jovens, certo? Como a água de algumas fontes ficou contaminada, e vocês vão, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas, vocês vão escrever aqui, vão responder a essa menininha aqui, ó. Ela tá perguntando como a água de algumas fontes ficou contaminada. Tem a informação aqui no texto. O que existe na água contaminada que não conseguimos ver a olho nu? Aí vocês vão responder esse garotinho aqui, ó, nessas linhazinhas aqui. A resposta para a menininha aqui e para a menininha aqui, ok? Bom, então encerramos hoje, né, o conteúdo de hoje da nossa aula de ciência. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenham alguma dúvida sobre o que eu falei agora ou sobre a execução da atividade, no momento que vocês forem responder a atividade, certo? Então, vocês podem usar lá o campinho Tira Dúvidas. Agora, vocês coloquem lá específico a pergunta de vocês, né? Tia, o que é isso? Porque a pergunta, para que eu possa entender qual é a dúvida de vocês, para que eu possa dar a melhor resposta possível, para que vocês compreendam e acabem com a dúvida, para que eu possa sanar a dúvida de vocês, tá bom? Não coloque só o nome do conteúdo, né? Solo, né? Água, poço, lençol freático. O que é que você quer saber, né? Sobre o lençol freático, sobre a água, sobre a contaminação da água, tá bom? Algo que eu falei aqui e vocês
não entenderam bem. Aí eu posso responder lá, se eu perceber que eu respondendo por escrito, vocês vão entender. Caso eu perceba que ainda vai ficar com dúvida, eu vou deixar lá escritinho que no próximo vídeo eu responderei, tirarei a dúvida, tá bom? Entendido? Então, espero vocês na próxima aula de ciências, tá bom? Fiquem bem e até a próxima aula.